Saudações, amigas e amigos, eu sou Ellison Silva e chego agora com a edição 150 do Quarta Categoria, a casa da Série D no mundo dos podcasts, que está desde 2020 aí nessa toada, trazendo a palavra da Série D, e também desde 2024 a gente está em exibição no canal Nosso Futebol. E aí eu começo aí essa edição do Quarta Categoria pedindo para que você que está nos acompanhando, que siga a gente no @pcategoria, no Instagram e também no X, no antigo Twitter, que compartilhe nossos episódios que estão nos tocadores de podcasts e que também se inscreva no nosso canal do YouTube, deixa o like, clica ali no joinha em cada episódio para que o YouTube entenda que o Quarta Categoria é um conteúdo relevante e que assim ele acabe chegando para mais gente que busca informações, que busca conteúdo de qualidade sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. E também, claro, avisa ao pessoal que a gente está em exibição semanalmente também no canal Nosso Futebol, na TV a cabo, na Sky, na Claro TV, falando sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. Essa quinta rodada a gente teve muito equilíbrio, né, dentro dessas partidas de cada chave. Teve o Asa perdendo os 100% de aproveitamento, ele agora divide a melhor campanha com o Santa Cruz de Recife, grupos muito embolados, e eu acho que cabe um destaque também para o grupo A6, mas quem vai falar sobre isso não sou eu, são meus amigos Felipe Augusto e Marcos Barcelos, que me acompanham em mais uma edição desse nosso podcast. Sejam bem-vindos, meus amigos, mais uma vez uma satisfação estar aqui com vocês. Saudações, Ellison, Marcos, todas e todos nos escutam e nos assistem pelo Nosso Futebol, também pelo YouTube. Destacar nessa rodada, né, a perda de invencibilidade do Asa, 100%, né, um jogo que era esperado que perdesse essa invencibilidade, o que aconteceu, e destacar também que o Maitá negativamente continua zerado e me parece que vai continuar assim, né, para muitos criaram uma teoria de que poderia ser um efeito do presidente novo da CBF, mas me parece que é muito mais em relação ao Lanterna no Grupo A1. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ellison, Felipe e a nossos amigos e amigas espectadoras e espectadores do podcast Quarta Categoria no canal Nosso Futebol e também na Podosfera. Meu destaque não vai ficar só no grupo A6, né? Porque se a gente tem que falar de equilíbrio aqui, a gente tem que falar de vários outros grupos. Temos o grupo A2 que está muito equilibrado, embora ainda tenha 2 jogos a se realizar. O grupo A4 também está bastante pegado abaixo do Asa, né? Tá uma briga boa. O próprio grupo A6 está muito equilibrado. O A7 está equilibradíssimo. Então a Série D é isso, né? Equilíbrio nos jogos, equilíbrio nas tabelas dos grupos, e a competição vai se desembolando de uma forma bastante agradável. Muita coisa embolada, né? Lembrando que a gente está gravando esse episódio faltando 3 jogos aí a serem disputados, mas a gente vai falar sobre isso e tudo mais daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. Com a gente mesmo, começando mais uma edição do Quarta Categoria, de número 150, número grande, viu? Número que tem que respeitar, muito conteúdo sobre a Série D que a gente vem produzindo desde 2020, e mais uma edição da semana aí para quem está acompanhando no canal Nosso Futebol. A gente vai começar falando sobre o Grupo A1, né, que tem aí, tem o acréscimo, né, a gasolina do novo presidente da CBF, mas não tem dado muito jeito, não. Tivemos aí nessa chave o Águia de Marabá empatando por 0-0 com a Tunaluz. O Maitá acabou sendo derrotado pelo Gás por 4-2 em casa. Manaus e Manauara fizeram um duelo amazonense, empataram por 1-1. E na quarta-feira, dia 21, Trem e Independência fazem o último jogo para fechar essa quinta rodada do Grupo A1. Na tabela de classificação, a gente tem a Tunaluz em primeiro lugar com 10 pontos, o Manauara com 9, seguido pelo Águia de Marabá também com 9. O Independência fecha aí com 7 pontos essa tabela de classificação. A gente tem aí na sequência também... Deixa eu ver aqui. Tem aí, claro. Opa, agora vai. Na sequência vem Manaus com 6 pontos, Trem com 5, Gás com 4 e o Maitá com nenhum ponto ganho e 15 gols negativos. Esse é o saldo de gols da equipe do Maitá. Mas, Marcos, a gente não vai falar sobre o Maitá dessa vez, a gente vai tratar aí desse duelo amazonense, que acabou com um empate entre Manaus e Manauara por 1-1.
Tivemos aí esse empate das equipes do Amazonas, né? Manaus e Manauara 1-1. Gols marcados por Eric Henrique a favor do Manaus e Manuel empatou para a equipe do Manauara. E eu diria que foi um dos melhores jogos aí da rodada. Foi um jogo bastante equilibrado, bastante animado, né? E eu acho que marcou até um duelo entre dois atletas aí, um de cada lado, né? O Renanzinho pelo lado do Manaus, o camisa 10 da equipe Alviverde, né? Jogando bastante pela ponta esquerda, fazendo boas jogadas, ele que é muito rápido, muito habilidoso, tá aí ele inclusive com a bola. Ele fez um duelo particular com o goleiro David Becker do Manauara, que fechou o gol em muitos momentos. Tá aí um dos lances da partida, né? Que o goleiro David fez uma boa intervenção. Eu diria até que o Manauara ofensivamente esteve mais presente no campo de ataque, mas o Manaus, principalmente com o motorzinho que foi o Renanzinho nessa partida, levou bastante perigo, foi até mais perigoso, né? Quando chegava no ataque, complicava mais a vida do Manauara do que o oposto. Né? Mas mesmo assim, uma partida muito equilibrada, acho que ninguém merecia sair com uma vitória, foi um resultado até justo, e o resultado acabou sendo ruim para o Manaus, que terminou a rodada fora da zona de classificação. E aí, o curioso nesse cenário, o Independência pode terminar essa rodada na liderança do grupo, caso consiga uma boa vitória para cima do Trem, jogando fora de casa, pelo menos uma vitória por 3-1, 3-0, já bastaria para o Independência assumir a ponta da chave. E seria uma baita de uma zebra da forma como estava se desenhando o grupo, né? Seria uma surpresa, né? Não que o Independência seja uma equipe pouco qualificada, mas no cenário do grupo A1, tendo em vista que você tem duas equipes muito fortes do Amazonas e duas equipes paraenses que chegaram como favorita, o Independência vai podendo pegar o elevador e deixando equipes favoritas para trás. O Trem, né, que é mais um campeão estadual na Série D, né, venceu a Amapaense novamente. Se eu não estou enganado, é o pentacampeonato, é o quinto consecutivo que a equipe conquista, né? Quebrou a hegemonia do Santos, o Amapá agora tem a hegemonia do estado. E o Independência, né, pode abrir 4 pontos para o Manaus. É claro que tem o Águia de Marabá e o Manauara com 9, né? Então ficaria de 3 diferenças, mas é uma diferença muito grande, como o Marco citou, né? Que a gente não esperaria para esse início, né? Lá a gente vai fazer o balanço do primeiro turno, né? Já dando um spoiler. O Independência é muito forte para ser uma das surpresas positivas nossas aí para aparecer nessa lista nossa. Mas falando sobre o Maitá e Gás, né? O presidente da CBF, o novo presidente da Federação Roraimense, né? O Samir Chaud, como o Edson trouxe, e o Gás venceu logo na sequência, né? É uma coincidência? Claro que sim, né? Já que o Maitá realmente não demonstra nenhuma, assim, não tem nenhuma perspectiva boa para a equipe, né? Tanto que o jogo foi, assim, bem bizarro, os gols foram marcam bem como é que é a situação do Maitá, né? No primeiro lance, né, a bola saiu do meio de campo, já saiu o gol do Genilson, né? Depois conseguiu um empate até, depois tomou 2 gols de bola aérea. O segundo gol que o Railson marcou, inclusive, parece um pinball de tanta cabeçada que é dada na bola para até entrar no gol e conseguir fazer o segundo gol do Gás. O Maitá, né, tem 34 derrotas na história da Série D, são 4 participações, está 6 derrotas, são de Roraima, inclusive, e do Sergipe, né, que tem 40 derrotas, são os times que mais perderam na história da Série D. Claro que, né, temos aí 9 rodadas ainda para acabar a competição, não sei se vai ser possível passar o Sergipe, ele tem um Central também acima do clube, com mais participações também. O Maitá, de fato, na Série D, não faz boas campanhas, não estará no ano que vem, então terá o Galvez aí para substituir, para ver se o Acre volta a ter 2 times bons, já que o Maitá realmente não parece que vai fazer alguma coisa tão diferente do que já fez em outras edições da Série D. Impressionante não só a campanha zerada, né, mas esse saldo de gols de menos 15 depois de 5 rodadas, né? Uma coisa que chama muita atenção negativamente. Agora a gente passa para o grupo A2, que a gente só teve 2 jogos, né, por conta da final do Maranhense, que foi entre
Imperatriz e Maranhão, nesse último fim de semana, que acabou com o Maranhão, o MAC sendo campeão do Maranhense, e aí que leva uma situação complicada para o Sampaio Corrêa, né, que não chegou nem na decisão, e se não subir nessa temporada, ou se o Maranhão não subir, ou o Imperatriz não subir, ele fica sem calendário em 2026, após, claro, o campeonato estadual. No grupo A2, o Iguatu e Altos fizeram um jogo animado, que acabou com vitória piauiense por 3-2 no Ceará, e Parnaíba e Maracanã também fizeram muitos gols. Parnaíba venceu por 3-2, o Maracanã conquistou a sua primeira vitória na competição. Tocantinópolis e Imperatriz jogam na quarta-feira às 4 da tarde, e o Sampaio Corrêa vai enfrentar o Maranhão, clássico maranhense, aí na quarta-feira às 7 da noite. Na tabela de classificação desse grupo A2, a gente, claro, tem aí 4 times com jogos a menos, né? Metade das equipes com 4 partidas apenas, mas na classificação o líder é o Altos com 11 pontos, e aí está seguido bem de longe pelo Imperatriz, que tem 7, mas pode chegar a 10, né? Caso vença a partida contra o Tocantinópolis. O Iguatu tem 6 pontos, é o terceiro, e o Tocantinópolis é o quarto colocado com 6 pontos. Depois vem o Maranhão com 5, Maracanã com 5, Sampaio Corrêa com 4, Parnaíba com 4 pontos. Sampaio está na penúltima posição, mas pode entrar no G4 caso vença o clássico contra o Maranhão nessa próxima semana. E aí, Felipe, a gente vai falar sobre essa partida do Iguatu com o Altos. O Iguatu costuma ser muito forte jogando no Ceará, mas acabou que o Altos, que vai com invencibilidade gigantesca carregando nas suas costas, há muito tempo o Altos não perde, né, contando todas as competições, está invicto na Série D, e o Altos que venceu fora de casa por 3-2 e que está na liderança da chave. São 8 jogos, né, de vencibilidade. O time foi eliminado do Piauiense, né, na semifinal, vencendo, mas perdeu nos pênaltis, mas venceu, né, então conta como vitória. Nesses 8 jogos, venceu o Sport da Copa do Nordeste, também um resultado muito bom. O Sport está bem mal na Série A, mas é um time de Série A, não deixa de ser um time de Série A. E o Altos não perde a liderança nessa rodada, né. O time conseguiu fazer 2-0 aí com o Macário e o Leandro Amorim. No segundo tempo, acabou que o Alisson Araçoiaba e o Leozinho conseguiram um empate para o Altos, mas no finalzinho, no final não, né? Aos 35, o Francisco fez 3-2 para o Altos que vem, como a gente citou, né? Vem de uma sequência muito forte, mereceu a vitória, foi um jogo bem equilibrado, mas o Altos foi melhor, conseguiu fazer 3-2. O Iguatu realmente não mostra a força que teve no ano passado, né? E acaba que vai se perdendo bem no campeonato aí, realmente não parece, não, assim, não tem uma continuidade do ano passado, enquanto o Altos é mais um daqueles clubes que eu falei da Aparecidense em rodadas passadas, né? Eu não gosto muito desse termo de que o time sabe jogar a Série D, porque os elencos mudam, o treinador muda, mas o Altos novamente fazendo uma boa campanha, né? A direção tem um conhecimento muito bom sobre quem contratar, sobre quem investir, e acaba que resulta em boas campanhas. Estamos perto do final do primeiro turno, mas o Altos já se consolida aí nesse G4, né? Como citei, não perde a liderança nessa rodada, mesmo com jogos atrasados dos maranhenses e do Tocantinópolis. Inclusive essa é a primeira derrota do Iguatu na Série D depois de muito tempo, né? Jogando em casa. Que ano passado passou a temporada invicto, né? Acabou sendo eliminado com um empate contra o Anápolis, né? É o primeiro na história, então. Provavelmente, porque eu não sei se teve não lembro se teve outra participação do Iguatu na competição. Não, né? Teve, foi o primeiro ano passado. Primeiro ano passado, primeira derrota em casa, né? Jogando a Série D, como eu falei, ano passado invicto, eliminado com empate contra o Anápolis, derrota nos pênaltis. Nos 90 minutos é a primeira, né? Pro Altos, um adversário à altura, né? Do Iguatu. Agora, falando do outro jogo da rodada, que foi Parnaíba 3, Maracanã 2. Os gols do Parnaíba marcados por Bismarck, Rafael e Gabriel, e Wilker e Ronaldo descontaram para o Maracanã. E o Parnaíba não vencia há 5 jogos, o que resulta mais ou menos 2 meses sem vencer um jogo, né? E a última vitória tinha sido no Piauiense contra o Piauí, né, o Enxuga-Rato, na semifinal do estadual. No primeiro jogo, né? Já que no segundo o Piauí venceu e eliminou a própria equipe do Parnaíba nos pênaltis. E querendo ou não, esse resultado do Parnaíba coloca uma certa pressão no vice-líder Imperatriz e nos outros times do grupo, né? Porque a distância, enquanto o Imperatriz não joga, né, antes desse jogo acontecer,
A distância do segundo colocado, que é o próprio Imperatriz, para o Lanterna, que ainda é o Parnaíba, é só 3 pontos. Então, eu acho que assim, um empate aumenta apenas 1 ponto essa diferença. Acho que ainda é muito pouco, né? Então, alguém precisa disparar nesse grupo, porque, como eu falei lá no início do episódio, né, é um dos grupos que está mais equilibrado em toda essa série D. Né? Apenas o Altos um pouco distante dos demais. Pois é, temos 2 jogos aí para fechar esse grupo A2, né, no meio de semana, inclusive com um clássico entre Maranhão e Sampaio Corrêa, mas a gente pula agora para o grupo A3, né, que teve o 13 embalando a sua terceira vitória consecutiva, venceu o Ferroviário por 1-0. O Ferroviário não foi bem visitando a Paraíba, perdeu por 4-0 para o Souza e por 1-0 para o 13 nessas 2 últimas rodadas. O Horizonte, que era a lanterna, venceu o Souza por 2-1. O jogo em Horizonte, né? O Souza teve um jogador expulso ali no fim do primeiro tempo, quando o jogo estava empatado em 1-1. Ainda assim jogou melhor, mas acabou tomando gol, foi derrotado. Souza com o mesmo número de pontos do Lanterna, que é o Santa Cruz de Natal, que foi derrotado por 3-0 pelo América na Arena das Dunas. E o Central em casa perdeu para o Santa Cruz por 2-1. Santa Cruz tem a melhor campanha da Série D, junto com o Asa, ficando atrás apenas dos critérios de desempate. Aí está aí o Santa Cruz com 13 pontos na primeira colocação da chave, seguido pelo América de Natal, que tem 10. O 13 tem 9 pontos, venceu sua terceira seguida e, depois de um começo ruim, já entra na zona de classificação. E o Central, mesmo com a derrota, fica ainda no G4, tem 7 pontos. Depois vem Ferroviário com 6, Souza e Horizonte e Santa Cruz de Natal com 4. Muito decepcionante esse início do Souza, até por ter vencido na rodada passada o Ferroviário por 4-0, mas contra o Lanterna acabou desperdiçando muitos gols e sendo punido aí depois de uma expulsão né, no último lance do primeiro tempo. E o 13, que na estreia do Marcelo Vilar, 3.500 pessoas no Amigão, uma festa bonita, e o 13 que de 1-1 em 1-1, né, o 13 só venceu por 1-0, venceu o Souza por 1-0, venceu o Horizonte por 1-0, venceu o Ferroviário por 1-0, e de grão em grão o Galo vai entrando no G4, vai ficando na zona de classificação para a próxima fase. Só que a gente vai falar, obviamente, né, da vitória do líder, do Santa Cruz, que acabou fazendo 2-1 no Central, Marcos. Santa Cruz bastante embalado aí nessa Série B. Primeiramente, né, eu queria falar do bom público que tivemos lá em Caruaru, um pouco mais de 9.000 pessoas no estádio, dividindo as arquibancadas entre preto e branco e tricolor, né? Foi uma bela festa das duas torcidas. E esse foi mais um jogo que o Santa Cruz roubou a cena em uma partida que tinha tudo para se desembolar de uma forma bastante complicada. O Central vendeu caro essa derrota, né? Foi uma equipe que não teve medo, mesmo tudo bem que jogando em casa tinha obrigação de partir para cima, mas não teve medo do Santa Cruz, né? Complicou bastante o jogo. E o Santa Cruz até mostrou muita segurança para construir a vantagem, mesmo em meio dessa adversidade. Um adversário jogando ofensivamente, levando perigo, né? E ainda por cima tendo, de certa forma, o campo a seu favor, né? Eu ia até falar, citar a torcida, mas aí eu lembrei que estava bem meio a meio, né? As arquibancadas. Né? Primeiro gol saindo um belo lançamento aí do Gabriel Galhardo, né, para o gol de Giovani. Né? E o segundo gol, daqui a pouco vai aparecer aí na tela pra gente, né? Foi uma belíssima jogada do Willian Júnior, né? Que deu um elástico no marcador e fez o segundo gol cruzou, na verdade, para a área para o Thiaguinho cabecear e ampliar o placar. Inclusive teve esse lance aí de um gol anulado da equipe do Santa Cruz, poderia ter a vantagem de ter até sido maior, né? Daqui a pouco vai aparecer, inclusive, aí, mais ou menos depois desse lance aí que aparece o cruzamento. Aí, ó. Bela jogada do Willian Júnior. Cruzamento para o Thiaguinho finalizar com firmeza e ampliar a partida para o Santa Cruz. A equipe do Central, mesmo assim, não desistiu do jogo, conseguiu descontar com o gol do Cauê. E a Patativa ainda botou pressão até o final do jogo, mas não obteve sucesso em buscar um empate, né? E o Santa Cruz se mantém invicto, uma belíssima campanha até o momento. Vai calando a gente aqui, né, que apostou no... que a gente botou o Santa Cruz ali como possível surpresa, né? Enquanto a gente vê o Souza, que a gente apostou, botou mais fichas, decepcionando na competição. Inclusive, mais uma vez, um abraço pro nosso amigo Hugo Ricardo.
Pois é, né? Mas é sempre bom lembrar que basta assistir ao episódio que o Santa Cruz saiu do candidato ao acesso na última discussão, né? Estava por lá até a última, e aí, em alguns critérios, a gente achou, até por conta da questão do trabalho do Marcelo Cabo, que chegou para substituir o Itamar Schulli do nada, que precisava observar um pouco mais, e o Santa Cruz vem se mostrando aí uma equipe muito forte, muito sólida. O Marcelo Cabo é um excelente treinador e vai fazendo um ótimo início de competição. O Santa Cruz se credenciando aí como não só para a classificação, mas para brigar alto realmente nessa Série D. E aí, Felipe, outro que também imaginamos que vai brigar é o América, né, que venceu bem, mais um placar elástico na Arena das Dunas, se recuperando da derrota para o Santa Cruz na rodada anterior. E mais uma grande exibição do Souza, né? Eu falei do Thiago Galhardo na semana passada, né, que quando você tem um famoso aquele, ele tem que fazer a diferença, e o Souza faz a diferença, né? Não só esse ano, no ano passado também ele já foi bem, e esse ano novamente, né? Ele iniciou a jogada do primeiro gol, né, que foi marcado pelo Salatiel, né? Já jogou aqui, já jogou no Maringá, bem gostou do futebol paulista, e conseguiu aí fazer o primeiro gol. Depois o Souza foi cobrar pênalti e fez o 2-0 no finalzinho do segundo tempo. O Ferreira decretou a vitória do América. O América realmente foi melhor, né, mandou na partida, não teve dificuldades para enfrentar um Santa Cruz, né, no confronto regional. Santa Cruz que não consegue, né, dificultar a vida em confrontos regionais, né? Isso é um ponto que a gente vê em outras equipes, mas o Santa Cruz parece que não consegue, e esse jogo foi mais uma prova disso, né? Fez 3-0 com muita facilidade, e o Souza continua muito bem, né? É um dos jogadores mais regulares dessa Série D, com certeza. Poderia ser uma boa aposta em seleção de primeira fase do grupo, porque de fato faz diferença, vem fazendo diferença, é um jogador acima da média da Série D e vem aí ajudando o América nessa campanha de vice-liderança, abaixo do Santa Cruz, perdeu para o Santa Cruz, né? Então também não foi um estado atípico, né? Perdeu fora de casa, no Arruda, não é algo para se desesperar, e conseguiu recuperar logo na sequência com esse 3-0 bem sólido para cima do conterrâneo Santa Cruz, de Natal no caso. E o Souza é realmente um jogador bem acima da média, tanto que o América fez um grande investimento e fez um contrato muito meio amarrado, porque antes de começar a Série D, o Souza recebeu algumas propostas de clubes da Série C do Campeonato Brasileiro, inclusive o próprio Botafogo da Paraíba, que não conseguiu o acordo com o América para a liberação do jogador e acabou tendo que ir buscar o Camilo, que vem sendo reserva na Série C, na equipe paraibana. Passando agora para o grupo A4, né, que teve um empate por 0-0 entre Lagarto e Asa, que tirou os 100% de aproveitamento do Fantasma de Arapiraca. Barcelona de Ilhéus segue na sua campanha sem vitórias, mas com quarto empate em 5 partidas. Empatou por 0-0 com o Jequié. O Juazeirense venceu o União de Tocantins por 1-0. E fora de casa, o Sergipe venceu o Penedense também pelo placar mínimo 1-0 para o Gipão. E aí na tabela de classificação, o Asa tem 13 pontos, seguido pelo Lagarto, que está 5 pontos atrás, tem 8. Juazeirense também tem 8. O Sergipe fecha o G4 com 7 pontos. O Sergipe subiu para o G4. Depois vem o Jequié também com 7, União com 4, Barcelona de Ilhéus com 4 e a Penedense ainda sem vencer, com apenas 2 pontos em 2 empates, está na lanterna da classificação. E a gente não precisa de muito motivo para criticar o Sergipe, né? Mas o time vem dando uma recuperada aí nessas últimas rodadas e venceu o Penedense fora de casa, o placar que levou o time para o G4. Num grupo que tem muitas equipes que, se não estão em baixa, não inspiram confiança ou estão debutando ainda, tem várias equipes aí em uma situação que a gente não enxerga uma campanha longeva, né, na Série D. Eu acho que é o grupo que talvez tenha mais equipes com o status de cumprir tabela, né, na nossa tier list. Se não é o que tem mais, é um dos que tem mais, né? E num grupo nesse cenário, com equipes com baixa expectativa, outras em má fase, como é o caso do Sergipe, né? Mau momento na Série D, já faz várias Série Ds, inclusive, né? É natural que todo jogo seja difícil.
né? E esse foi mais um jogo difícil para o Sergipe, jogando fora de casa contra o Penedense, que é um debutante na competição, é um time que está tentando a sua primeira vitória para pegar mais confiança, né? Como eu falei, tá conhecendo ainda como é que se joga uma Série D, e o Sergipe tentando superar esse mau momento, né, que vive, principalmente em competições nacionais, né, sofreu bastante para conseguir o resultado e contou com a estrela do atacante Sacramento, que no seu primeiro toque na bola no jogo, ele entrou na segunda etapa, acabou marcando o gol da vitória do Gipão e coloca a equipe no G4, né? É um resultado importantíssimo e é um atacante que tem mostrado estrela, né? Não só nesse jogo que marcou com o primeiro toque na bola, ele marcou também contra o Asa, num jogo que o time até esboçou uma reação, né? Poderia ter arrancado um pontinho ali contra o líder da chave, né? Então o Sacramento tem se mostrado um atleta de bastante estrela nesse momento difícil da equipe do Sergipe, tem aparecido bem, né? Agora vamos ver se ele vai ter sequência aí, vamos ver se ele pega uma titularidade no próximo jogo, né? O Sergipe, inclusive, é uma equipe que agora precisa começar a vencer dentro de casa, né? Porque fora de casa conseguiu uma vitória contra o Lagarto por 3-0, agora vence o Penedense também fora, né? Destaque aí também da torcida, que foi em peso para ver a equipe jogando no estado de Alagoas, né? O Sergipe ainda vai ter uma trajetória dura, mas é possível ver alguns sinais de uma reação aí se desenhando. Precisa agora pegar mais segurança na competição, começar a vencer fora de casa, continuar arrancando pontos fora. E destaque aí nessa equipe do Sergipe, né, que não só tem o Felipe Pará, que veio do Rio Branco, aqui do Espírito Santo, mas tem outros atletas com passagem aqui no futebol capixaba. Tem o Caio Ferraz na lateral direita, que passou pelo Rio Grande de Venda Nova, pelo Vitória. Tem o Alisson Calcaia no banco, que jogou no Real Noroeste também no Vitória. Enfim, tem uma legião de ex-jogadores capixabas no Sergipe. Opa. Tá mutado. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Falando sobre o Asa, né, como citei, né, como citou, um empate que não era, que era esperado, não é um resultado atípico, né? O Asa conseguiu aí umas coisas de 4 vitórias, agora veio com o empate. O Lagarto me parece o clube mais preparado para incomodar pelo menos o Asa, apesar que a distância de 5 pontos já nesse momento é grande, e me parece, e o desempenho também é grande, né? Mas me parece que o Lagarto é esse clube que pode incomodar aí, que pode talvez ser um vice-líder mais cômodo, mais cômodo no bom sentido, né? Que consiga ter uma vantagem para os outros lá no final. Agora não tem essa vantagem, mas conseguiu aí esse 0-0. Não só o Lagarto conseguiu 0-0, mas o Asa também, graças aos goleiros, né? O Bruno Lagarto e o Matheus Vinícius do Asa foram os grandes protagonistas da partida, com grandes defesas, com boas defesas, que impediram o placar de sair do 0-0, que acabou sendo o resultado. O Lagarto, como citei, me parece o time mais pronto para vencer, para competir com o Asa, e esse resultado não vai, assim, não me parece que vai ser algo que vai impedir o Asa de continuar bem esse grupo. É uma distância, para mim, pelo menos, bem grande entre as equipes. Vai ter uma sequência muito boa para fazer mais vitórias e novamente voltar a enfrentar o Lagarto no segundo turno, mas não é um empate, não é um resultado para se desesperar, longe disso, é um resultado completamente normal, e o Asa tem tudo para manter sua boa fase nos próximos jogos aí. Não que manter a fase com o Lagarto, mas para continuar com as vitórias nas próximas rodadas. É aquele resultado que o treinador acha que é um tropeço na hora certa, né? Como se tivesse a hora certa de você tropeçar, que é para não dar aquele salto alto, né? Que às vezes acaba acontecendo muito na Série D, né? Os times fazem a primeira fase muito boa e acabam vacilando no mata-mata. Então, talvez seja esse o discurso do Ranieri Ribeiro, treinador do Asa. Bom, a gente já passou agora pelo grupo A1, A2, A3 e A4. Vamos para o nosso break rapidinho, só para a gente tomar uma água, e aí a gente volta falando dos grupos A5, A6, A7, A8, tem momento aquele, tem golaço da rodada, tem seleção da rodada, tudo isso daqui a pouquinho. Tem aqui Brasileiro Feminino Série A2, também Terceirona Paranaense, adivinha? O futebol Loja dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo.
Desde 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @Voz da Torcida. Estamos de volta com mais uma edição do Quarta Categoria, edição de número 150, para quem acompanha o podcast desde 2020, quando a gente surgiu para levar a palavra da Série D ainda mais longe, né? Ainda em meio à pandemia, com pouca cobertura, pouca gente nos estádios. E eu da Paraíba, o Felipe do Paraná e o Marcos do Espírito Santo nos juntamos aqui para tentar dar voz a esse pessoal que sempre foi e ainda é naturalmente esquecido, e que durante a pandemia ainda ficava cada vez mais escondido, né, por conta das dificuldades que a época acabaram impondo para a gente. E aí a gente está desde 2020 nessa toada, e desde 2024 também exibição no canal Nosso Futebol, na TV a cabo, né, na Sky e na Claro TV também. E a gente pede mais uma vez que você que está nos acompanhando, que siga o @pcategoria no Instagram e também no X, que é o antigo Twitter. A gente está sempre trazendo conteúdo por lá, também trazendo, inclusive, a lista de jogos que são transmitidos, né? Porque, mais uma vez, a gente teve uma rodada com vários jogos sendo transmitidos pelos clubes nos seus canais aí de YouTube, geralmente, né? Então, a gente está também fazendo esse serviço de utilidade pública para você que quer acompanhar, os jogos da Série D do Campeonato Brasileiro. Siga a gente por lá, compartilhe nossos episódios que estão nos tocadores de podcasts e também no YouTube. Se inscreva no nosso canal do YouTube, deixa o like no episódio e avisa a todo mundo que pode nos assistir também semanalmente no canal Nosso Futebol, na Sky, na Claro TV. A gente está disponível por lá também, trazendo a palavra da Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, a gente agora vai falar sobre o grupo A5, né, que teve o Capital como grande novidade entrando no G4, vencendo a Luverdense por 2-0, que queria assumir a liderança. Tivemos também o misto, o Capital, inclusive, que estreou o treinador Felipe Suriano, né, que deixou o 13 na semana passada para assumir a equipe, foi sua estreia. Misto e Ceilândia empataram por 1-1, Goianésia e Porto Velho também ficaram no 1-1. A Aparecidense fez 3-1 no Goiânia nessa rodada também, a equipe de Aparecida de Goiás fazendo uma boa Série D. Na classificação, Ceilândia ainda está na liderança com 11 pontos e agora é seguido de perto pela Aparecidense, que está em 10, assim como o Luverdense. O Capital entrou no G4 com essa vitória por 2-0 e tem 7 pontos, está na zona de classificação. Em seguida vem Misto com 6, Porto Velho com 4, Goianésia com 4. Na lanterna está o Goiânia com apenas 3 pontos ganhos. E a gente vai falar, Felipe, sobre essa vitória da Aparecidense, que você já disse em algumas oportunidades que parece ser um clube que sabe jogar a Série D, e aí enfrentou o Lanterna e não teve muita pena, não. Pois é, né? A Aparecidense vem de uma derrota, né? Contra o Porto Velho, que foi uma surpresa, né, ainda mais pelo placar de 3-1, que não se esperava. Apesar de ser início de competição, como a gente sempre ressalta, né? Apesar que a gente está quase, né, chegando no 2/3 na parte dos 2/3 de competição, né? Então, o início já foi passando aí. Mas a Aparecidense, como você citou, né, não teve dificuldades para vencer o Goiânia. Uma boa partida do trio de ataque, João Marcos, fez 2 gols, fez o primeiro e o terceiro gol. E o Caio Nunes fez o segundo, e além disso, o Júlio César, atacante, também ajudou aí com assistência para fazer esse 3-1. Né? O Jeremias, no finalzinho, conseguiu descontar para o Goiânia, mas já não tinha tempo de mais nada. A Aparecidense teve aquela vitória contra o Capital, né? Começou bem, depois acabou empatando com o Misto fora de casa, mas manteve aí uma boa pegada, teve essa derrota para Porto Velho, mas me parece um time muito consistente. Esse grupo, acho que já citei isso, é um grupo que me parece que vai sobrar um time forte fora, né? Um time competitivo pelo menos fora, apesar que o Capital venceu agora e pode ser que essa briga fique mais acentuada nos 4 aí que estão no G4, mas me parece que talvez um time fique fora. A Aparecidense não me parece essa equipe, tem tudo para brigar lá em cima, a distância ainda não é tão grande, né? São 4 pontos de diferença para o misto, então tem aí rodadas para completar para esse meio turno para ver se a distância continuar essa caça para cima do Ceilândia, mas como eu citei, né? A Aparecidense não teve dificuldades contra o Goiânia realmente é mais uma equipe aí que deve realmente vir apenas para disputar a Série D,
não demonstrou força no Goiano e também não demonstra força na competição nacional. Até venceu há 2 rodadas o Porto Velho, mas vem de 2 derrotas, inclusive para o Goianésia dentro de casa. Então, realmente uma equipe que não se preparou tão bem para o ano e isso vem sendo refletido na Série D dessa temporada. E destaque aí dessa rodada do Grupo A5 também foi a vitória do Capital para cima do Luverdense por 2-0, né? Um jogo que marcou a estreia do Felipe Surian aí no comando da equipe da Capital Federal. E foi um jogo aí definido pela quinta série, né? Eric Varão, que fez o primeiro gol da equipe do Capital, né? E depois Tobinha, por mais que tentem calar, o nome dele é Tobinha. Ele fez o segundo gol da equipe do Capital. E foi um jogo relativamente seguro da equipe do Distrito Federal, né? Que estava precisando muito desse triunfo em casa, né? Já fala isso desde de rodadas anteriores, né? Teve inclusive um confronto contra o Misto recente, um confronto direto, em que o time saiu na frente e acabou tomando o gol, aquele gol de empate no final do jogo, né? E o Capital, nesse confronto, teve até um fator de segurança, né, que foi conseguir fazer os gols logo nos pelo menos 15 minutos de cada tempo, né? Abriu o placar com o Eric Varão por volta dos 15, 16 minutos, né? E aí conseguiu terminar a primeira etapa com a vantagem mínima, né? E logo com 5 minutos de segunda etapa, o Tobinha, num belo contra-ataque, acabou fazendo o segundo gol, o que deu mais tranquilidade ainda para o Capital segurar o resultado diante do Luverdense, que não fez uma partida boa, né? E o Capital agora entra no G4, né? Que era assim, o que a gente estava esperando esse momento, que o Capital em algum momento ia poder assumir essa vaga entre os 4 primeiros, que é uma equipe muito forte, né? Tem boas peças, é um elenco qualificado, conta com um aporte financeiro bem robusto, né, para a competição. E agora ainda tem um fator positivo que é assim, vai ter que se confirmar, né, dentro de campo, mas pega Goianésia fora e Goiânia em casa, 2 jogos assim que acho que eu diria é obrigação até do Capital terminar com 6 pontos ao final dessas 2 rodadas. E aí tem plenas condições aí de terminar esse primeiro turno de uma forma positiva, embora o começo tenha sido de alguns tropeços, né? Pode ser a virada de chave que a equipe do Capital precisa para seguir em frente na competição. Pois é, o Capital, assim como o 13, né, 2 equipes que vêm em recuperação e que acabaram trocando seus treinadores e conseguiram bons resultados em suas estreias, e resultados, inclusive, que colocaram as 2 equipes dentro da zona de classificação de cada grupo. No grupo A6, o Nova Iguaçu venceu a primeira, fez 2-1 no Boa Vista. Maricá venceu o Pouso Alegre por 1-0. Porto Vitória foi derrotado do Espírito Santo pela Portuguesa por 3-1. E o Rio Branco, do Espírito Santo, foi até São Paulo e acabou vencendo o Água Santa pelo placar de 2-1. E a gente trouxe lá no início que o grupo A6 está bastante equilibrado e a gente está vendo isso na tabela de classificação. A Portuguesa lidera com 10 pontos, depois vem o Rio Branco com 9, e aí Maricá, Pouso Alegre e Boa Vista com 7 pontos, Água Santa com 6, Nova Iguaçu e Porto Vitória têm 5 pontos ganhos. Então, por exemplo, se o Porto Vitória vence, aí, e o Porto Vitória está a uma vitória, por exemplo, de sair da lanterna para uma possível terceira posição. Então, é um grupo que está bastante equilibrado e vem entregando aí muita disputa por essas vagas aí na parte de cima da tabela, com a Portuguesa destoando um pouco. E a gente vai falar, Marcos, sobre a vitória do Rio Branco fora de casa sobre o Água Santa, que teve momento aquele duplo. Pode falar aí primeiro que teve a estreia do Fernando Henrique no gol, né? Tá mutado. Perdão. Esse jogo aí marcou a estreia do recém-contratado goleiro Fernando Henrique, de 41 anos, né? Foi contratado na semana passada já, e já estreou bem nesse confronto contra o Água Santa, né? Fez boas intervenções nesse duelo, né? E se puder rodar a vinheta já pro segundo momento aquele, né? Já vamos que vamos. Vamos soltar a vinheta e aí já vamos para lá. Esse é um vinheta do momento aquele que realmente faz valer a vinheta, viu? Porque o Bruno Silva está por lá, inclusive, na nossa imagenzinha. Ele tem 38 anos, ex-Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, Internacional, Ponte Preta. No ano passado esteve no Remo e abriu o placar da vitória em Diadema, né? Sobre o Água Santa, Marcos. O currículo fala tudo, né?
Bruno Silva talvez seja um dos maiores momentos aqueles dessa Série D, né? É um jogador que ano passado veio de 2 acessos, né? Passou pelo Paraná, na segunda divisão do Paranaense, conquistou acesso com o tricolor da capital, né? Depois foi para o Remo, conquistou acesso pela Série C, isso sem falar que ajudou o Joinville e conseguiu a classificação para a Série D desse ano. Então, teve um 2024 fenomenal o Bruno Silva, e foi a principal contratação da temporada para o Rio Branco, né? Veio com a missão de liderar a equipe, ser o capitão da equipe na conquista do bioestadual, né? Passou por muitos percalços com o Rio Branco no Capixabão, mas deu uma volta por cima, o elenco foi campeão estadual e vai sendo o líder também desse elenco na Série D, né? O capitão da equipe, né? E ele abriu o placar diante do Água Santa, deu uma de centroavante após o cruzamento de Diego Fernandes, né? Inclusive, a gente fala aqui da estreia do Fernando Henrique, que foi bem, da noite do momento aquele do Bruno Silva, mas quem teve uma noite estrelada nesse jogo foi Diego Fernandes, o centroavante da equipe, ele que só tem 24 anos. Ele fez a assistência para o primeiro gol e ainda por cima marcou o segundo gol, que deu uma segurança para o Rio Branco nessa partida contra o Água Santa, né? A equipe paulista acabou descontando com o Jajá após um cruzamento de Rodrigo Carioca, né? Quase uma lei do ex aí, né? Rodrigo Carioca foi campeão capixaba pelo Rio Branco ano passado, né? E esse resultado foi importantíssimo para o Rio Branco para terminar a maratona fora de casa com uma certa paz de espírito, né? Porque, como eu mencionei no episódio passado, o Rio Branco perdeu para a Portuguesa fora de casa, num jogo até que foi melhor que a Portuguesa em certos momentos da partida, e de repente pinta um clássico contra o Desportivo, um jogo numa competição que não vale muita coisa para o Rio Branco, que é a Copa Espírito Santo, e com vários jogadores com potencial de ser titular foram escalados para esse jogo e o time perdeu de 4-0, né? Então esperava-se uma pressão em cima do Rio Branco para esse confronto, mas parece que o time soube muito bem virar a chave e conquistar uma vitória importantíssima para o Capa Preta se manter no G4, né? Como eu falei do Diego Fernandes, ele fez agora voltando já para o centroavante, fez um estadual até com pouco brilho também, e tem retomado um pouco a confiança depois de gols importantes e também agora com um gol e uma assistência nessa Série D. Agora eu queria falar só um pouquinho, antes de passar para o Felipe, sobre Porto, Vitória e Portuguesa, que eu estive no Kleber Andrade para acompanhar esse jogo, né? Vitória da Portuguesa por 3-1, com gols de Cauari, Guilherme Portuga e Igor Torres, e o William Simões acabou descontando para o Porto Vitória. Foi um jogo até, de certa forma, principalmente o primeiro tempo, fraco tecnicamente. O Português ainda saiu na frente com o gol do Cauari. E no segundo tempo a Portuguesa desfilou no Kleber Andrade, né? Não teve muita dificuldade para construir o resultado. O Porto Vitória ainda precisa melhorar muito, né, se quiser brigar por uma vaga ainda no G4. Embora a distância seja curta, mas o futebol ainda precisa melhorar bastante. E pensando nisso, o Porto Vitória, inclusive, demitiu o treinador Rodrigo Chagas após o resultado negativo. Complementando sobre esse jogo, né? O Cauari conseguiu fazer 1-0. Ele e o Cristiano foram os melhores em campo no primeiro tempo. Mas as trocas do Cauã de Almeida deslancharam a equipe, né? O Igor Torres, o Guilherme Portuga, que fizeram os gols da final, além do. Perdão, aqui esqueci o nome, do Everton Messias, também que entrou, participou do terceiro gol. Então, a gente questiona muito a questão do elenco da Portuguesa, mas o elenco dessa vez se provou muito competitivo, né? E bem importante também para essa vitória para cima do Porto Vitória. E destacar, né? A gente falou muito sobre equilíbrio, né? E esse grupo também é uma boa amostra disso. O Nova Iguaçu conseguiu a primeira vitória na competição, era o lanterna, agora está em sétimo, né? Não teve um pulo tão alto, mas está a 2 pontos apenas do G4, e o Maricá, que era o penúltimo, agora é o terceiro, né? E o Boa Vista, né, pelos cariocas, o Boa Vista estava na frente no G4, agora está fora do G4, no quinto lugar, o Maricá passou e está no G4. Então, realmente, esse grupo é bem equilibrado. A Portuguesa e Rio Branco, para mim, tem tudo para não deslanchar, mas conseguir aí permanecer no G4, bem posicionado. Mas, de fato, essa briga o G4 no geral vai ser bem empolgante aí, pelo que a gente vê nesse início da competição. Outro grupo que está muito equilibrado é o grupo A7, né, que teve nessa rodada o Cascavel vencendo fora de casa o Monte Azul por 1-0,
Cianorte e Inter de Limeira ficaram no empate por 0-0. Itabirito perdeu em casa para Uberlândia no confronto de mineiros por 3-1. E o Goiatuba acabou vencendo o Operário do Mato Grosso do Sul por 2-0. E aí, na tabela de classificação, a gente tem o Cianorte com 9 pontos, Inter de Limeira com 8, e aí 3 times com 7 pontos, Goiatuba, Uberlândia e Cascavel. O Itabirito está na 6ª posição com 6 pontos, depois vem o Operário com 5, e o Monte Azul está na lanterna com 3 pontos ganhos. E aí também algo que chamou destaque foi essa vitória, né, do Goiatuba por 2-0 sobre o Operário, que colocou, Marcos, o time na zona de classificação aí né, depois dessa 5ª rodada. O Goiatuba que começou a Série D de uma forma ruim, perdendo em casa para Inter de Limeira por 3-1, depois se recuperou na sequência e tem mostrado ser uma equipe que vai brigar por vaga, né? A gente viu aí no lance anterior o primeiro gol da equipe do Goiatuba, né? Gol marcado por um daqueles que poderia ser o momento aquele, né? O Marcos Calazans, que não é tão veterano, mas tem boa rodagem no futebol brasileiro, inclusive com passagem pelo Fluminense, né? Ele fez o primeiro gol com o passe do Alex Henrique, que também é aquele, só que mais lembrado pela campanha que fez com a Aparecidense, né? No título de 2021, né? E o Operário, né, teve até boas chances, né? Acertou a trave da equipe goiana ainda quando estava 0-0 por 2 vezes, né? Só que depois de tomar o primeiro gol do Calazans e ainda ter o jogador Marlon expulso, né, ficou muito difícil para que o Operário buscasse a reação e facilitou o Goiatuba matar o jogo com um gol de Bruno Nunes após jogada de Joninha aí pela ponta esquerda. Aí tá o lance do segundo gol da equipe do Goiatuba, né? E a equipe vai se recuperando aí de uma derrota na rodada anterior, que poderia ter sido muito bem um resultado de empate, até mesmo uma vitória, jogando em Uberlândia, né? E agora em casa faz o dever corretamente e segue na briga por uma vaga no G4. Pro lado do Operário, a boa notícia é que, embora tenha saído derrotado, é que também não está longe do G4. O grupo A7 é um outro grupo bastante equilibrado, né? Você vê que o Operário está em 7º, né? Mas está a 2 pontos só do G4, está a 2 pontos do Uberlândia e do próprio Goiatuba. Então segue ainda vivo na busca por classificação. E esse equilíbrio, né, que proporciona que o Cianorte continue na liderança, né? Mesmo empatando em casa com o Inter de Limeira por 0-0, um jogo sem muitas emoções, mas pelo menos acabou pro Cianorte, né? E também o Inter de Limeira, que é vice-líder, né? Acabou que ficou bom de bom tamanho, pensando em classificação, pensando em posicionamento, né? O Cianorte é líder e o Inter de Limeira é vice-líder, né? E só falando um pouquinho sobre o Calazans, ele fez um bom paranaense aqui, né? Obviamente aqui do Paraná, para o São Joséense, né? Eu apostava que ele continuaria aqui no Paraná, defendendo algum time de Série B, Série C ou até da Série D, mas acabou o Goiatuba, foi muito bem contratado e está dando frutos aí, pelo menos nesse início de competição. E falar do Cascavel, né, que engatou 2 vitórias seguidas. O Monte Azul foi melhor, teve mais volume de jogo, digamos, no confronto, mas não conseguiu reverter isso em gols. E no final, na segunda parte do segundo tempo, o Lucas Belém aproveitou uma chance e fez 1-0 para o Cascavel. Monte Azul que é uma decepção, né? Mal na campanha, um time que está, digamos, distante, né, numericamente, né, dos outros na classificação. Aí, muita gente pode falar, era um time de Série A3, mas que subiu para a Série A2 de maneira tranquila, vem numa SAF, vem com investimento desde o ano passado, desde que foi rebaixado para a Série A3, mas venceu a Copa Paulista, fez uma Série A3, entre aspas, tranquila, para conseguir o acesso, e se esperava que mantivesse essa força, mas não consegue nesse início e decepciona, né? Criou chances, o Passarelli, goleiro do Cascavel, foi um destaque da equipe ainda, com 2 defesas, com uma defesa de falta, uma falta do Monte Azul bem cobrada, mas de fato o Cascavel teve mais eficácia, conseguiu fazer 1-0, e o Cascavel não vencia 2 jogos na Série D desde 2022, desde julho de 2022, não conseguiu ter 2 vitórias seguidas no ano passado e no ano retrasado. Então esse momento do Cascavel é diferente do que a gente vinha acompanhando, do que a gente vinha até mesmo sacramentando, mas parece que a equipe se recupera aí bem para pelo menos competir e tentar essa vaga no G4 lá no final da primeira fase.
passado o grupo A7, agora a gente vai para o grupo A8, que teve a vitória do Marcílio Dias sobre o Azures por 1-0. O São José venceu o São Luís de Ijuí por 3-0 no confronto gaúcho, assim como o Brasil de Pelotas e Guarani de Bagé, que ficaram no 0-0. E o Joinville assumiu a liderança vencendo o Barra por 2-1. E aí na tabela de classificação, o Joinville tem 10 pontos, seguido pelo próprio Barra, que era o líder e agora está com 9 pontos na segunda posição. O São José subiu bastante, agora tem 8 pontos na terceira posição. O Marcílio Dias também tem 8 pontos para fechar o G4. O Azures, que começou bem, mas caiu bastante, está com 6 pontos aí na quinta posição. O São Luís de Juiz chegou aos 6 pontos depois do início ruim, vai se recuperando. O Guarani de Bagé está na sétima posição com 5 pontos. O Brasil de Pelotas fecha essa classificação com 4 pontos, está na lanterna a equipe do Chavante. E esse grupo A8 nos reservou o golaço da rodada. Guilherme Escuro, cobrança de falta espetacular ali, acordou a coruja, fez o segundo gol da equipe do Joinville sobre o Barra na vitória por 2-1, fechando essa vitória em grandíssimo estilo, Felipe. Pois é, o Guilherme Escuro foi bem na partida também, não só o gol, ele comandou o meio campo ali, principalmente defensivamente também, para a equipe ali do Joinville. O Joinville que a torcida comparece muito, né? A Joinville com um ótimo público aí para o padrão da competição. O Joinville poderia ter vencido por mais até, né? Assim, o Joinville fez 1-0, jogando muito melhor do que o São José, perdão, do que o Barra. Tomou o gol do Renan Barnabé, que vem se destacando aí na equipe, né? O Joinville marcou com o Keké, inclusive, que vem sendo o destaque da equipe na competição. Ele fez 3 dos 4 gols do Joinville nessa campanha. Conseguiu fazer o 2-1 depois com o Guilherme Escuro, como você citou, né, com esse golaço, mas poderia ter sido mais, assim, se fosse 3-0 para o Joinville não seria surpresa, mas acabou que vacilou, tomou esse gol do Renan Barnabé, teve que voltar ao ritmo para fazer 2-1, conseguiu a vitória, mas de fato o placar não remete ao que foi o jogo, assim, o jogo poderia ter sido uma vitória mais tranquila do Joinville, acabou que não foi. A Série D tem dessas coisas, mas a vitória veio, que era mais importante. Outro jogo, né, de confronto direto, digamos, entre equipes favoritas, né? O Joinville saiu melhor, né? Venceu o Azures, venceu o Barra, já o Barra venceu apenas o Azures perdeu as duas derrotas, perdeu as duas, né, contra esses times, e agora também vem numa queda, né? Só engatando um pouquinho sobre o Azures, né, teve uma até reclamação de arbitragem, até nota oficial, sobre o pênalti que rendeu o gol, a vitória para o Marcílio Dias, né? Mas realmente a queda vem grande, e o Joinville e o Barra vem se mantendo. O Barra também não tem que se preocupar muito com essa derrota, apesar do volume de jogo ter preocupado. O desempenho não foi tão bom, mas o resultado em si não é uma surpresa, digamos, não é um resultado que pode desesperar a equipe aí. Eu queria até falar sobre esse jogo entre Marcílio Dias e Azures, né? Sobre a polêmica do jogo, né? Que foi uma partida bastante equilibrada, né? E foi decidida por um lance de pênalti duvidoso, né? Foi um pênalti do Brunão em cima do Levi, que partia em velocidade para dentro da área. Só que me pareceu pelo lance, né? Eu até revi algumas vezes, que o Brunão começou a fazer a falta fora da área. E ela terminou dentro, com o jogador caindo mesmo, né? Eu acho que poderia ter sido marcada essa falta fora da área. Independente do que aconteceu, o Alex Gonçalves mais uma vez chamou a responsabilidade, né? Acho que é o terceiro jogo seguido que ele marca a favor do Marcílio Dias, terceiro ou quarto jogo, e garantiu a vitória da equipe de Santa Catarina, colocando a equipe no G4, né? Bastou apenas duas vitórias seguidas em casa, 2 jogos em casa para conquistar esse feito, né? E acontece aí um revezamento aí no G4, né? Saiu o Azures, né? Que começou muito bem, né? E o São Luís, que também conseguiu, curiosamente, 2 vitórias seguidas em casa por 1-0, né? E entraram o São José, que venceu bem a equipe do São Luís, e o Marcílio Dias, que também, assim como o São Luís, conquistou 2 vitórias seguidas por 1-0 dentro de casa, né? Então, Marcílio Dias vai se colocando numa posição boa no grupo, e o Azures começa a ligar o sinal amarelo, né? Acho que foram 2 resultados aí bem ruins para a equipe paranaense, não só pela queda na tabela, né, mas também questão de desempenho,
embora tenha feito um jogo equilibrado contra o Marcílio Dias, mas espera-se um pouquinho mais da equipe paranaense nessa Série D. Acho que pode ficar bem atenta aí nas próximas rodadas. Muito bem, a gente passou por 8 grupos, por 29 jogos, porque faltam 3 aí para completar a quinta rodada, né, dessa Série D do Campeonato Brasileiro. Então, é a hora da nossa seleção da rodada. Tá aí a seleção, Felipe. Se a quarta rodada foi problemática, digamos, com muitos artilheiros, dessa vez nem tanto, né? Foi mais tranquilo de encaixar um esquema mais realista também. No gol tivemos o Matheus Vinícius do Asa, a zaga é formada pelo Dieguinho do Horizonte, o Marcão do São José e Matheus Henrique, Matheus Henrique do Sergipe e ele, né? Chico Bala do Uberlândia, né? Bem conhecido nosso, bem conhecido da Série D também. No meio campo, o Guilherme Escuro do Joinville, o Souza do América e o Bismarck do Parnaíba. O Bismarck fez um gol e participou de outro, né? Ele sofreu o pênalti, fez o gol e deu uma assistência também na partida que teve vitória para cima do Maracanã. E no ataque, o João Marcos da Aparecidense, o Tomazel do Nova Iguaçu, quem está em destaque, e o Macara do Altos. E o treinador é o Gabardo Júnior do São José. Tá aí a seleção da quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, que ainda tem 3 jogos a serem disputados, mas essa é a seleção das partidas que foram realizadas nesse fim de semana. Bom, hora das considerações finais para a gente encerrar o quarta categoria. Desde já deixo o meu muito obrigado para você, Felipe, para você, Marcos. Agradeço também. Uma semana de muitos jogos, muito Brasileirão, não só na Série D. Né? E acho que o grande destaque é ver como é que a Série D vai ser tratada a partir de agora com a eleição, né? Ainda não foi decretada, né? Ainda haverá formalidade e tal, mas já sabemos que o Samir Chaud, presidente da Federação Roraimense, será o novo presidente da CBF. Ele não tem, apesar de... Presidente eleito, né? Nem assumiu ainda. Isso. Ele que vem de uma federação de apenas 10 equipes, né? Comandará um futebol de 700 equipes, né? Mas que as federações mais mandam do que os clubes. Então, vamos ver como é que vai ser, né? E assim, na teoria, um presidente de federação de um estado que não tem tanta tradição no futebol, a gente espera que traga a Série D de uma maneira melhor do que o Edinaldo Rodrigues, né? Ele já desistiu de tentar voltar à presidência, né? Não terá com recurso para tentar voltar ao cargo, né? Então, a gente pensa que pode, aquela máxima do pior que está não fica, mas a CBF nos prova que pode sim piorar do que já está, né? Então a gente vai acompanhar como é que vai ser essa nova gestão aí, um presidente novo que não tem experiência em administração e vem de uma federação com poucas equipes, né? E ele chegou, né, a elogiar a presidente, o Edinaldo, né, em outras vezes. Se não fosse ele, não teria futebol roraimense. Vamos ver como é que vai ser agora, né, com ele no posto de presidente da CBF. Primeiramente, queria agradecer por mais um episódio de quarta categoria, número 150, não é para qualquer um, né? Ainda mais sobre Série D, a gente se posiciona aí como referência na competição, né? Trazendo bom conteúdo sempre aqui, bons comentários. E, no mais, eu queria até pontuar sobre essa questão do novo presidente, do Samir Chaud, que o que me pesa mais aí não é nem questão de onde que ele vem, né? De como que é feita a gestão no futebol de Roraima, né? Porque a gente vai vir de uma federação que mal site tem, né? Então já me preocupa a questão de transparência, né? Eu nem entrar na questão de estrutura, mas na questão de transparência mesmo. Como é que a gente consegue buscar uma súmula de alguma partida do Campeonato Roraimense? E daí vai sair o novo presidente da CBF, né? Dessa circunstância, né? De um estado que a gente mal consegue ter informações sobre algumas partidas, como que essa pessoa vai tratar a CBF, né? Uma entidade que já é pouco transparente com os seus clubes, com seus filiados, com seus torcedores, né? Enfim, a ver. Tem um ponto que a gente precisa citar, né?
O Samir Chaut tem 40 anos, e esse é o número de anos que o pai dele ficou na presidência da Federação Roraimense, o Zeca Chaut. Então é uma oligarquia, digamos, que há do futebol roraimense, que agora ganha muito mais poder na CBF. Pois é, ele não foi nem chegou a substituir o pai ainda, né? Porque ele foi eleito para um mandato que começa em 2026. Esperar que a experiência que ele teve sendo filho de dirigente, ele não leve enquanto presidente da CBF. Que basta ver onde é que está o futebol de Roraima hoje em dia, e, enfim. E ele é o fruto literalmente, é o filho do cara que está há 40 anos na Federação Roraimense, e o futebol de lá encontra-se no estado onde está. Então, a gente vai chegando ao fim dessa edição 150 do Quarta Categoria, agradecendo a todo mundo que nos acompanhou até aqui, e principalmente a todo mundo que nos acompanha desde que a gente começou o podcast lá em 2020, né? E na semana que vem a gente volta para falar sobre mais uma rodada da Série D do Campeonato Brasileiro e oficialmente sob a gestão de outro presidente da CBF. Vamos ver como é que as coisas vão melhorar para essa divisão que a gente trata com tanto carinho. Então, um abraço para todo mundo e até a semana que vem.